Vamos ver agora a influência que a corrente da alimentação vai exercer sobre o funcionamento e também sobre a determinação da coluna da alimentação na fase de projeto. A corrente da alimentação, ou seja, a mistura que nós queremos separar na destilação, ela pode entrar em temperaturas diferentes. Nós não temos necessariamente que alimentar a coluna com um líquido, com a mistura líquida. Inicialmente, nós consideramos que nós vamos destilar líquidos, mas nós já podemos colocar essa mistura dentro da coluna na forma de vapor, de uma mistura de vapor e líquido. Então, nós controlamos a temperatura dela de acordo com o efeito desejado sobre o projeto e no funcionamento da coluna. Então, vamos ver de que maneira a temperatura da corrente da alimentação vai influenciar no projeto. Já vimos o balanço de massa para a seção de retificação e estripagem e nos baseamos somente no balanço de massa para traçar as linhas de operação para cada uma dessas partes. Agora nós vamos desenhar uma linha de operação no projeto para a corrente de alimentação. E ela depende não só da massa, mas também da quantidade de calor envolvida nessa corrente de alimentação quando ela interage com as correntes de líquido e vapor dentro da coluna. Aqui nós vamos fazer uma análise qualitativa, ou seja, nós vamos analisar que efeitos certas formas de alimentação vão exercer sobre a coluna. Nós não vamos ver as equações do projeto, vamos ver somente o formato da linha de operação para a corrente de alimentação. Então temos aqui 5 possibilidades de acordo com aqueles 5 conceitos que nós vimos na curva de equilíbrio líquido-vapor. Nós vimos na parte 1 um gráfico que mostrava o líquido saturado, vapor saturado, e dependendo das temperaturas, tínhamos o líquido subresfriado, o vapor superaquecido, e entre as duas curvas, de líquido e vapor saturado, eu disse que nós tínhamos uma mistura de líquido mais vapor. Então são cada uma dessas possibilidades desenhadas nesses gráficos. Aqui na letra A nós temos a coluna, representada por essas duas linhas, o prato, a linha horizontal. Eu tenho descendo através desse prato de alimentação o refluxo L e subindo através dele a corrente de vapor V. Na letra A eu tenho a alimentação F que está entrando na coluna com a temperatura abaixo da temperatura do líquido saturado, ou seja, ela está entrando como um líquido subresfriado. Como essa mistura está entrando como um líquido subresfriado, o que vai acontecer? Vamos lembrar que a fase líquida e a fase de vapor dentro da coluna operam como um líquido e vapor saturado. Significa que o líquido está prestes a formar vapor, está no ponto de bolha, e o vapor está prestes a condensar, está no ponto de orvalho. Então eles são saturados. Qualquer mudança na temperatura pode fazer com que eles condensem ou evaporem. Quando a alimentação entra na forma de um líquido subresfriado, bem, ela já está líquida, então ela vai descer pela coluna. Só que como ela está subresfriada, ela vai roubar calor do vapor, fazendo com que uma parte dele condense também. E o líquido que já descia pela coluna não vai sofrer nenhuma mudança na sua vazão. O resultado global da alimentação como líquido subresfriado é que nós observamos que ele aumenta bastante a vazão de líquido que desce dali em diante pela coluna. Antes nós tínhamos uma certa vazão representada por uma seta. Quando a alimentação entrou na forma de um líquido subresfriado, ele se somou a esse refluxo e ainda condensou uma parte do vapor. Então daqui para baixo a vazão de líquido pela coluna aumenta. E aí a gente supõe que se tem mais líquido agora, a gente vai precisar de mais estágios nessa parte inferior da coluna, ou seja, na seção de retificação, para que a coluna realize a separação de forma adequada. Então isso daí já é um efeito da temperatura da alimentação sobre o número de estágios necessários nessa coluna. Na letra B, nós temos agora o líquido, a mistura entrando como um líquido saturado. Como a corrente líquida do refluxo já é saturada, assim como o vapor, se a alimentação entra na forma de um líquido saturado, ele não vai alterar nada no vapor. Ele simplesmente vai se somar à fase líquida que desce pela coluna. De qualquer forma, ele está aumentando a vazão de líquido dali para baixo. Então, assim como na letra A, existe uma influência no número de pratos na seção de retificação, de estripagem.
No entanto, a influência não deve ser tão grande quanto na letra A, porque na letra A nós temos uma quantidade maior de líquido, porque além de se somar ao refluxo, a alimentação fazia com que o vapor condensasse parcialmente. Aqui ele apenas está se somando ao refluxo. Na letra C nós temos um caso de uma mistura de vapor e líquido, ambos saturados, ou seja, eu tenho a minha mistura aquecida de tal forma que ele está com líquido e vapor coexistindo. Dessa forma, o que é vapor, já que ele está saturado, vai simplesmente subir na coluna, se somando à corrente de vapor que já existia na coluna, e o que é líquido, como ele está saturado, vai simplesmente se somar ao que já é líquido dentro da coluna. Então nós temos duas contribuições. Essa corrente de alimentação, quando ela é mistura de vapor e líquido, ela contribui com a sua fase líquida para aumentar a vazão de refluxo dentro da coluna e contribui com a vazão de vapor com a sua parte que já era vapor. Na letra D, nós temos a próxima etapa, que seria a alimentação na forma de um vapor saturado. Então, se ele é um vapor saturado, ele simplesmente, ao entrar na coluna, vai se somar ao vapor que já existia dentro da coluna, aumentando assim a vazão de vapor dali para cima, e nós supomos que isso vai afetar o número de estágios necessários para purificar esse vapor, ou seja, deve aumentar o número de pratos na seção de retificação, mas ele não altera em nada o refluxo. Se eu tiver um vapor superaquecido na letra E, agora sim nós teremos uma situação em que, além do vapor que está chegando se somar ao vapor que já existe na coluna, como ele está superaquecido, ele vai evaporar uma parte do refluxo. Então, a vazão de vapor, nesse caso, vai ser aumentada muito mais do que no caso anterior. E aqui nós imaginamos que o número de pratos necessários deve ser bem maior para que esse vapor chegue no topo da coluna com o grau de pureza desejado. Então, são as 5 possibilidades de alimentação. Nesse caso aqui, nós podemos variar a proporção de vapor e líquido na mistura, e isso vai afetar o projeto. Nesse caso e nos anteriores, o que vai alterar é a temperatura e a forma como ela contribui para o aumento dessas vazões. Se a gente for desenhar isso no gráfico, nós observamos aqui, naquele gráfico lá que mostra as linhas de operação, nós já temos aqui a linha de operação da retificação, como nós aprendemos, e temos aqui várias linhas de operação de estripagem, porque eu vou explicar porque elas estão desenhadas em número maior aqui. É porque cada uma daquelas situações que nós vimos na tela anterior, A, B, C, D e E, está representada aqui. Quando nós temos na letra A o líquido subresfriado, a linha de operação dela vai ter essa representação aqui. Vai ser uma linha que tem uma inclinação em relação à horizontal maior do que 90 graus, como nós estamos vendo aqui. Então, sempre que a gente vê no projeto, no gráfico do projeto, uma linha de alimentação com essa inclinação maior do que 90 graus, é porque a alimentação está entrando como um líquido subresfriado. Se ele entrar como um líquido saturado, é uma reta vertical, faz 90 graus com a horizontal. Se entrar como uma mistura de vapor e líquido, ela é uma reta que tem uma inclinação menor do que 90 graus, porém maior do que 0 grau. Então ela é uma reta intermediária entre uma reta vertical e uma horizontal. Se for um vapor saturado, caso D, vai ser uma reta horizontal, ou seja, a inclinação de 0 grau. E se for um vapor superaquecido, a inclinação vai ser abaixo de 0 grau, abaixo da horizontal. Então são as 5 possibilidades e cada desenho desse representa uma situação daquelas que nós acabamos de analisar. É por isso que temos várias linhas de retificação aqui, de estripagem, porque para cada situação dessa, a estripagem teria uma forma diferente. Vejam que no caso A, nós imaginamos que como ele entrava como líquido subresfriado, nós deveríamos ter muito mais estágios na estripagem. E a linha de operação da estripagem ela é muito mais prolongada aqui, o que indica que nós teremos realmente um número maior de estágios. E à medida que eu vou aquecendo, eu vou aumentando a necessidade de estágios na retificação, porque eu vou aumentando o espaço da linha de retificação. Para traçar essa reta, eu identifico a composição da alimentação, XF, levo esse valor até a diagonal, que é esse ponto R, e existe uma maneira de se calcular
ponto, o valor em que essa reta corta o eixo Y. Então, sabendo esse valor, eu vou ligar o ponto em que a reta corta o eixo Y com o ponto R. Traçando essa reta e traçando a linha de retificação, nós temos um ponto de interseção, que pode ser qualquer um desses, dependendo de cada caso. E aí no final é só ligar esse ponto de interseção com o valor de xb na diagonal. E aí a gente fecha aquele gráfico que foi mostrado na parte anterior dessa aula. Então, dessa forma, nós observamos a influência da alimentação sobre o projeto, né? Dependendo da forma como nós alimentamos a coluna, nós vamos ter um número maior de pratos, ou na retificação ou na estripagem. É importante analisar o seguinte: se a coluna já está pronta, ela já está operando, mas eu preciso fazer alguma alteração porque eu observo que a minha destilação não está procedendo corretamente. Digamos que o produto está saindo com um grau de pureza mais baixo. O que é que eu faço? Eu não posso alterar a coluna, ela já foi construída. A gente não pode simplesmente diminuir ou aumentar o número de estágios dela, já está lá. Então, se eu mexer na temperatura da alimentação, eu vou causar um efeito de encurtar ou alongar a coluna, aumentando ou reduzindo o número de estágios. Então, a gente já pode raciocinar sobre essa ideia para atuar sobre uma coluna que já está operando. Por exemplo, se a coluna já está operando e eu preciso aumentar a pureza do produto, então é desejável que eu aumente o número de estágios na parte de retificação, para que o vapor saia mais puro. Só que eu não posso fazer isso fisicamente, porque a coluna já foi construída, ela é muito grande e muito cara. Eu não posso simplesmente reconstruir a coluna, não é viável. Então eu tenho que pensar numa maneira de mexer na alimentação da coluna de forma que eu cause um efeito em que eu precisaria de menos espaço na retificação, ou seja, menos pratos na retificação. Olhando para essa figura, eu imagino o seguinte: quanto mais fria for a alimentação, o mais quente é a letra E, o mais frio é a letra A. Quanto mais fria é a corrente de alimentação, a gente observa que menor é o espaço entre o ponto de interseção e o fim da linha de operação de retificação. O caso A é o caso extremo, o espaço é bem pequeno. Então, quanto mais fria for a alimentação, isso significa que menos pratos eu preciso na retificação. Então, se meu produto precisa ter uma pureza maior lá no topo, uma das maneiras de eu melhorar isso, sem alterar fisicamente a coluna, é mudando a temperatura da alimentação, tornando a alimentação mais fria. Dessa forma, eu consigo um efeito de um vapor mais puro. Se por outro lado, eu precisar de um vapor menos puro, ele está saindo com um grau de pureza muito elevado, eu quero economizar energia. Quero economizar porque eu sei que quando ele sai muito puro é porque eu devo estar perdendo em alguma parte, a eficiência está elevada demais e isso tem um custo. Então a gente não precisa gastar tanto para ter um produto 99% se de repente só precisa de um produto a 85%. Então o que é que eu faço para diminuir um pouco a pureza do produto de topo? O inverso, né? Eu sei que quanto mais quente for a alimentação, mais pratos eu precisaria para aquela destilação. Se eu não aumento o número de pratos, a pureza do produto de topo cai. Então, se eu quiser diminuir um pouco a pureza do produto de topo, eu posso aquecer a corrente de alimentação, porque aí eu sei que isso afeta a pureza dele para baixo. Se eu resfriar a corrente de alimentação, isso afeta a pureza do produto para cima, aumenta a pureza. Então, agora a gente já tem condições de atuar na coluna, de intervir na coluna para melhorar o desempenho dela, controlando a temperatura da alimentação. Na próxima parte da aula, nós vamos ver como nós podemos raciocinar de forma semelhante, mexendo no que nós chamamos de razão de refluxo. Nós já sabemos o que é o refluxo, nós vamos ver o que é a razão de refluxo e de que forma ele influencia na eficiência, na performance da operação de destilação. Sabendo isso, nós poderemos intervir na coluna para corrigir falhas operacionais, ou através do que nós acabamos de aprender, ou através da razão de refluxo.